Brasil inteiro conhece a fama do camarão no Rio Grande do Norte. Também, né? Aqui são produzidas 18 mil toneladas por ano. O peixe também é muito forte no estado. Neste caso, são 24 mil toneladas. No mundo inteiro, o pescado é a proteína carne mais consumida, é o primeiro lugar, né? Principalmente em função do consumo da Ásia, que é muito grande. Aí depois vem as outras carnes, vem acho que o suíno, o frango e por último o bovino. Aqui no Brasil o frango é em primeiro lugar, depois vem bovino, em terceiro lugar o suíno, em quarto o pescado. O RN tem 410 quilômetros de costa banhados pelo Oceano Atlântico. Aí você pensa, o cenário é perfeito para a aquicultura, mas não é bem assim. O Brasil importa mais de $1 bilhão de pescado por ano para atender essa demanda, né? Então isso mostra que a gente tem um mercado enorme, né? Então tem muito espaço para você produzir ostra, peixe, camarão, né? Porque a nossa produção não atende ao consumo. A gente poderia produzir muito mais, né? A gente precisa de mais apoio oficial, né? Na questão do licenciamento, que é um grande gargalo, poder identificar melhor essas áreas onde você pode produzir, monitorar, né? Estabelecer os limites. Então, há muitas áreas com potencial que não são exploradas, né? Para este professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tudo isso ainda é muito pouco explorado pela variedade de espécies existentes na região. O estado é o único no Brasil que tem uma produção de moluscos marinhos, né, bivalves, comercial, a partir de sementes produzidas em laboratório comercial, né? Então, o estado tem muito potencial para crescer, especialmente na região Nordeste, né? Porque nós temos muitos manguezais, né? E a ostra é do mangue. E no mundo inteiro, né, vamos falar na Ásia, o continente europeu e norte-americano, se produz muita ostra, né? Que é um organismo filtrador, você não precisa alimentar ele se alimenta dos nutrientes que estão no próprio meio, né? E aqui tem um potencial muito grande, mas a indústria ainda está muito incipiente, está no seu estágio inicial. Márcia é uma daquelas que acreditam no cultivo de camarão, mas a proposta aqui é diferente e exatamente por isso apareceu uma nova oportunidade. Já tinha camarão e aí foi introduzida a ostra. Na verdade, a ostra, a primeira vez que a gente viu uma ostra enorme, a ostra pesava 1,8 kg. Tinha 30 centímetros de comprimento, ela foi achada no canal de abastecimento. Isso significa que esse ambiente tem estabilidade suficiente para poder cultivar esse animal. Foi aí que surgiu a ideia para o cultivo de ostras nesta fazenda em Tibau do Sul, a 70 quilômetros de Natal. O trabalho requer uma série de cuidados. O projeto passou 10 anos para sair do papel, idealizado pelo biólogo marinho Alexandre Weinberg, falecido em 2015. A partir daí, Márcia passou a ser a responsável por este sonho sustentável. Como a gente tem o laboratório que produz as sementes e a gente tem o campo que a gente consegue colocar essas sementes e colocar e vê-las crescendo, que a gente consegue já identificar as ostras crescedoras, separar elas, já manter um plantel de reprodutores para que no próximo ano elas entrem no laboratório para serem reproduzidas lá dentro e os filhotes das crescedoras e das mais resistentes gerar filhotes crescedores e com mais resistência. E aí nesse processo a gente vai domesticando o animal, fazendo uma seleção, né, de um animal que seja mais próprio para cultivo. Eu vou lhe passar o que o laboratório consegue produzir. Ele foi projetado para 6 milhões de sementes por safra, 1 milhão de sementes por mês, 6 meses é o período do ano que ele funciona, que é só no verão. Então o que a gente vai ter aí de produção? Entre 180 e 300 mil ostras por ano para comercialização. São 41 hectares com 9 viveiros em um estuário ao fundo da Lagoa de Guaraíras. Tudo aqui é fruto de muita pesquisa com o propósito de tornar o ambiente o mais ideal possível para a reprodução das ostras. O trabalho é minucioso. Para se ter uma ideia, parte da água utilizada no processo passa por 17 etapas de filtragem. A fazenda em si, ela se integra, né? O cultivo que a gente faz aqui é o cultivo multitrófico, então todos os animais eles estão juntos na água e todos fazem um consorciamento. A gente faz um cultivo, que é o cultivo da larva, a reprodução da ostra, e também a das algas, tá? O cultivo das algas para alimentar a própria larva da ostra.
Silvino está aqui desde 2013. Ele chegou na fazenda ainda quando estudava na Escola Agrícola da UFRN. Formado no curso técnico em aquicultura, o projeto colocou em prática os seus conhecimentos. Mas o que ele viu aqui não tinha nos livros. Eu vi a ostra, ela fecundando no microscópio. Imagine só, eu consegui ver toda a reprodução ao vivo. Tanto a fecundação do espermatozoide com o óvulo ali, a transformação da lava, até a parte que ela vai para o assentamento e para o campo. Me dá o pó de concha que eu aqui me via. Márcia também utiliza seus conhecimentos para reaproveitar as ostras. Ela é designer profissional e viu uma oportunidade de unir a natureza ao funcional, aproveitando assim todas as possibilidades que são ofertadas a partir de sua matéria-prima. Eu acho que a base do design é muito essa questão da transformação, né? Agregação de valor também a vários produtos. Então, um material que sobrava muito aqui, que era o pó das conchas, porque morre muito, as ostras morrem e fica as conchas. E o pessoal usava as conchas para pavimentação. Jogava nas esteiras, tem um buraco ali, enchia com as conchas, né? E a gente começou a testar, usar o pó de concha triturado, peneirado, misturado com resina de poliéster. A gente produziu alguns moldes de silicone, fazia a moldagem. E aí conseguimos fazer algumas peças que têm ficado bastante interessante, assim, e onde a gente consegue dar um destino e reciclar esse material, né? Grande parte das ostras é comercializada, outra é reaproveitada, como no caso da Márcia. E algumas vão parar nas mãos da equipe de estudos e pesquisas do Departamento de Nutrição da UFRN em Natal. Por que fazer as análises? Como a gente não tem como detectar a olho nu a presença desses patogênicos, a gente traz para o laboratório as ostras, da forma como elas vão ser consumidas, e através de algumas análises, por exemplo, análise de coliformes, a gente tem como detectar a presença de E. coli, que é um micro-organismo patogênico. Na análise de E. coli a gente tem algumas etapas. A primeira é a prova presuntiva, em seguida a prova confirmativa e depois a gente passa para um AGA, que a gente chama de PCA. Em seguida a gente vai para análise bioquímica, que são testes mais específicos para ver realmente a presença desse patogênico. O grupo pesquisa a qualidade da espécie Crassostrea agazar, a mais comum no Nordeste brasileiro. Se a análise der positiva, é um problema porque, além de conter esse micro-organismo patogênico, podem conter outros, como por exemplo a salmonela. Então é importante que se faça essa análise microbiológica para ver realmente o risco de contaminação para o consumidor. O que nós estamos fazendo é colaborar nessa etapa de depuração para tentar aperfeiçoar o processo de depuração e validar o método, né, se ele está sendo eficiente para o seu propósito. Que nesse caso é garantir que as ostras não vão ter micro-organismos patogênicos, no caso coliformes, especificamente a E. coli, em níveis que possam causar algum problema para o consumidor. A Instrução Normativa do Governo Brasileiro sobre Controle Sanitário de Moluscos estabelece 3 categorias de áreas para a retirada de ostras, mariscos e outros bivalves. A liberada sob condição e a suspensa. O parâmetro que se utiliza para se estabelecer essas 3 áreas é a contagem do micro-organismo Escherichia coli, né? Então, se a área é liberada, ela deve conter menos do que 230, número mais provável, por 100 gramas de carne, né? E a área suspensa, ela contém mais do que 46 mil números mais prováveis por 100 gramas de carne. Se está dentro dessa faixa, então é a área liberada sob condição, no caso de depuração. Outro benefício da pesquisa é garantir o bem-estar dos consumidores das ostras. A ingestão de ostra crua, né, que é um dos principais produtos da ostra, com esses micro-organismos patogênicos, pode levar a uma simples diarreia, uma dor abdominal, um desconforto, a sintomas mais fortes, como diarreia sanguinolenta, vômitos, né, que pode levar à hospitalização e, num grau mais severo, pode levar até ao óbito, né? O professor Rodrigo é um entusiasta do cultivo de ostras e mergulha fundo nas mais diversas possibilidades de exploração sustentável. Há diversos projetos ligados à aquicultura, né? Tanto na Escola Agrícola de Jundiaí, né, que é a unidade que eu trabalho,
mas também no departamento de oceanografia, onde tem um curso de engenharia da aquicultura, na engenharia de alimentos, no centro de biociências, né? Na economia, né? Então existem vários professores, vários pesquisadores atuando na aquicultura. Existem projetos multidisciplinares, né, voltados para atacar uma questão sob diferentes ângulos, e a aquicultura na UFRN é uma área bem desenvolvida. Uma das coisas que a gente insiste em manter é essa aproximação com a academia, porque é dali que vai vir pesquisa, estudos. Então a gente está aberto, a gente está fazendo as parcerias não só com o EAJ, com outras entidades de ensino e pesquisa também, para que os estudantes que estejam fazendo trabalho de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tragam seus estudos para cá. A gente tem uma estrutura que dá suporte a isso e fica acompanhando os estudos, e com certeza muitos desses estudos acabam frutificando para a produção da empresa, né? Então assim, é super interessante esse trabalho de pesquisa. É uma experiência única para a formação deles, porque é uma área que tem muito potencial de mercado, né, de empregabilidade, né? Então, se eles já vivenciam essa experiência prática desde o início do curso, né, através dos estágios, então eles têm grande possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Essa interação da empresa com os cursos técnicos, curso superior, é interessante demais. Tanto para o conhecimento do colégio, da faculdade, desta instituição, quanto do aluno. Então é uma coisa que tem que ser feita sempre.